Com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, os irmãos internautas, com a paz do Senhor Jesus. É uma grande alegria estar mais uma vez na casa do Senhor e vindo, com a palavra de Deus, uma grande responsabilidade, que nós possamos sempre ter temor ao Senhor Jesus, principalmente neste momento, porque eu creio que Ele irá falar convosco, assim como Ele falou comigo. Glória a Deus. Antes de mais, quero pedir aos irmãos abrirem as vossas Bíblias em Atos, capítulo 3, versículo 1. Atos 3:1 vai dizer assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Glória a Deus. Antes de eu estar dando a continuidade da palavra, vou pedir para os irmãos, para a gente ter uma comunhão com o Senhor, estar orando para Ele, para que Ele possa estar ministrando aqui, e não eu, tá bem? Espírito Santo de Deus, ó Pai, nós estamos aqui, ó Pai, pois nós queremos escutar a Tua palavra, Senhor. Ó Espírito Santo, ministra no nosso coração nesta noite, ó Pai, e não permita, Senhor, que nós sairemos daqui da mesma maneira que nós entramos, ó Pai, mas que nós possamos sair daqui, Espírito Santo, transformados, Jesus, renovados pela Tua palavra, Espírito Santo de Deus, que nós possamos sair daqui transbordando, Espírito Santo de Deus, sendo, Espírito Santo de Deus, iluminados pela Tua palavra, Pai, aonde quer que nós fomos, Espírito Santo, as pessoas possam reconhecer que ali é uma serva do Senhor, que ali é um servo do Senhor, Espírito Santo. Venha, Espírito Santo, me diminuir para que o Senhor possa crescer nessa ministração, ó Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo, repreendendo agora, Pai, toda distração, Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Enquanto eu estava pedindo ao Senhor o discernimento para o que eu iria ministrar para a igreja dele, o Senhor me levou ao arrependimento. É algo muito estranho, porque eu falei, Senhor, eu gosto de sempre estar certinha com o tema do culto, que é a intercessão. E Deus falou assim, calma lá que eu vou te explicar o que o arrependimento tem a ver com a intercessão. Porque o arrependimento, ele nos leva verdadeiramente ao manifestar de Deus. Nós podemos perceber que quando nós nos arrependemos de algum pecado, de algum vício, verdadeiramente as coisas de Deus começam a fluir, porque nós arrependemos. E em Atos 3, nós conseguimos ver os frutos do arrependimento de Pedro. E eu vou te explicar ao decorrer, vou voltar um pouco para trás, como isso aconteceu, não somente em Atos 3, mas também em Atos 2, que está ali, que é o nosso versículo anual. Bom, o tema dessa palavra é o arrependimento nos leva ao manifestar de Deus. E eu fiquei falando, Senhor, o Senhor me levou a Pedro, mas eu fico comparando Pedro, como esse Pedro de Atos 2 é o mesmo de Pedro que foi negado, como o Pedro, aquele que era egoísta, aquele Pedro que era, como eu posso dizer, uma língua solta, que falava tudo o que pensava, que era nervoso, pode ser o mesmo Pedro que pregou em Atos 2, que onde ele estava no avivamento, pode ser o mesmo Pedro que quando ele falou para aquele servo, levanta e anda pelo coxo, o coxo levantou. Como pode ser o mesmo Pedro? E Deus falou, Isabela, esses são os frutos dignos do arrependimento, onde João Batista vai dizer que vai nos falar sobre os frutos dignos do arrependimento. E quais são esses frutos? Eu fui pesquisar quais são os frutos dignos do arrependimento. E João fala isso em Mateus 3:8, que vai dizer, é o abandono do pecado e mudança de direção. Os frutos dignos do arrependimento deve ter o abandono do pecado e mudança de direção. Ações de justiça e honestidade, restituição, frutos do Espírito Santo, contentamento e generosidade. Se você porventura, muitas das vezes já se questionou se você se arrependeu verdadeiramente, saiba que para você entender se você se arrependeu, você deve evidenciar. Aonde quer que você pisar, as pessoas devem ver que você é uma serva do Senhor. Verdadeiramente, assim você vai reconhecer se o seu arrependimento foi verdadeiramente um arrependimento ou um remorso. Até porque a Bíblia nos ensina a ser luz do mundo, sal da terra. Como ser luz do mundo e não ser reconhecido
estabelecido, pois a Bíblia própria diz que as luzes, elas não podem ficar junto com as trevas. Aonde a luz, as trevas têm que ir embora. Então não tem como você ser cristã, não tem como você ser uma serva do Senhor, seja no seu trabalho, na sua escola, sem ser luz do mundo, pois aonde a luz vá, as trevas têm que bater em retirada. Aonde o sal entra, nós conseguimos diferenciar entre uma comida que está sem sal e uma comida que não está com sal, pois o sal ele dá o sabor, o sal ele dá o tempero. Então sim, a sua vida deve ser evidenciada. Ah, Isabela, então tem que sair espalhando e falando para todo mundo que eu sou cristã? Não, até porque a luz ela não fala, ela simplesmente brilha. O sal ele não fala, ele simplesmente ele dá o sabor. Então sim, a sua vida ela tem que ser evidenciada, a sua vida tem que ser notável, os seus frutos devem ser dignos do seu arrependimento. Glória a Deus. E a gente consegue ver isso na história de Pedro, até porque certo dia a Bíblia vai nos dizer em Mateus 26 que Jesus chama os discípulos para orar, até porque estava chegando perto da hora dele, né, ser morto, né, ser crucificado. Jesus ele chama Pedro, Tiago e João para orar. Porém, dentro dessa ação que Jesus chama eles para orar ao monte, eles acabam dormindo, né? E triste isso, né? Triste. Eles acabam dormindo e aí Jesus vem, acorda eles e fala: gente, bora, né? Orar, gente, bora orar. Até porque Deus estava tendo uma conversa. Era uma batalha muito grande naquela época. Foi uma batalha muito grande. Os discípulos tinham que estar atentos. Deus selecionou 3 discípulos. Isso deveria ser uma honra. Eles tinham que reconhecer. E muitas das vezes Deus chama vocês para algo imenso, que para outras pessoas falam: meu Deus, se eu estivesse no lugar deles, eu ia agarrar essa oportunidade. Deus te chamou para este país. Quantas pessoas queriam ser usadas para Deus do outro lado do oceano, e você está tendo esta oportunidade. Então não durma. Quantas pessoas queria ter essa oportunidade de estar em outro país e ministrar para outras pessoas de outros países, mas você está tendo esta oportunidade. Então não deixe que nenhuma doença, não deixe que nenhum pensamento negativo tire do foco, tire da direção que Deus colocou. Você é intercessor, você é intercessora no seu país. Aonde quer que o Senhor colocar, faça o id dele. E Pedro, João e Tiago estavam ali dormindo, aonde era para eles estar orando e tendo comunhão com Deus. Porém, Jesus, eles vão acordar mais uma vez o discípulo, só que dessa vez Jesus vai dizer: orai e vigiai, ou vigiai e orai, para não caíres, para não entrares em tentação. Porque eu retirei essa palavra do caíres e entrares. Porque Jesus, antes, ele vai deixar um modelo de oração, mas não para ser repetida, mas simplesmente um modelo de oração que é o Pai Nosso. Só que no Pai Nosso, Jesus fala para nós orarmos para não cairmos em tentação. Porém, Jesus, dessa vez, no monte, ele dá a senha para os discípulos, dizendo: vigiai e orai para não entrar em tentação. E qual é a diferença, Isabela? Porque no momento em que nós vigiamos e oramos, nós evitamos apenas de entrar e não de cair. Até porque quando nós não oramos, nós entramos e caímos. A partir do momento que você entra em tentação, certamente você irá cair. E agora Jesus está dando a senha para nós aqui no monte, aonde Jesus fala: vigiai e orai para não entrar. E muitas das vezes o nosso povo, a Bíblia mesmo fala, o nosso povo sofre por falta de conhecimento. Jesus, ele nos ensina: vigiar e orar para não entrar em tentação. E agora você não tem desculpa quando você falar: Senhor, é que não teve como, eu orei, mas não deu certo. Orar sem vigiar não tem efeito, tá bem? Você tem que vigiar e orar para assim não entrar em tentação. Nem precisa nem você cair, você já nem entra, entendeu? Você nem entra em tentação. E foi assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Então em Mateus 26, 41, Jesus ensina: vigiai e orai para não entrar em tentação. E eu te pergunto, naquele momento que Pedro, vamos usar só Pedro de exemplo, não orou, eu te pergunto, ele pecou? Glória, eu te pergunto, igreja, ele pecou? Não pecou. Então orar não é pecar.
Não orar não é pecar. Glória a Deus. Porque quando nós oramos, nós estamos nos aproximando de Deus. A partir do momento que nós não oramos, nós estamos nos afastando de Deus. E no momento que nós afastamos de Deus, nós entramos em... E certamente, se nós entrarmos em tentação, nós vamos cair em pecado, tentação. Amém, glória a Deus. Então Pedro pecou, sim ou não? Pedro pecou, porque a partir do momento que nós deixamos de orar, nós afastamos da presença de Deus. E também, a partir do momento que nós decidimos orar, nós nos aproximamos de Deus e afastamos do pecado. Então, naquele momento, Pedro pecou. Então, sim, se você deixa de orar, você peca. Se você deixa de temer a Deus, porque Deus, Ele ordena: vigiai e orai para não entrares em tentação. E muitas das vezes nós falamos: Senhor, mas eu estou toda certa, tá tudo dando errado, Senhor. Eu estou na casa do Senhor, estou fazendo tudo certo. Mas está orando, está vigiando. Por que será que as coisas estão dando errado? Por que será que as tentações estão vindo mais forte? Você não está tendo força para aguentar, para suportar, sendo que a Bíblia diz: se resistires ao pecado, ele fugirá de vós. Talvez porque nós não estejamos vigiando e orando a Deus. E eu não digo a oração que você faz repetida todo dia que você acorda, aquela oração repetida que você vai dormir: Senhor, abençoe meu dia, obrigado pelo meu dia, obrigado pelo livramento, amém, glória a Deus. Não, é uma oração que nos convida à intimidade com o Senhor. Eu sei que hoje é um culto de intercessão, mas antes da gente interceder por alguém, nós devemos ter a comunhão com Cristo. Não adianta nós intercedermos por fulano, por ciclano, sendo que a nossa vida está apodrecendo. O Senhor, Ele quer que você interceda, Ele quer, mas Ele quer também te ver no reino do céu. Ele não te quer como um objeto, Ele não te quer simplesmente para alcançar outras pessoas, mas Ele te quer na mesa, Ele te quer naquela grande ceia também. Oh, riba, canta, lava, caia. Hoje Jesus está te chamando ao verdadeiro arrependimento. Não importa se você é pregador, não importa se você é levita, o Senhor quer um encontro verdadeiro contigo. Ele não te quer te ver sofrer, Ele quer te ver resistindo às tentações. E é por isso a importância de nós estarmos lendo a Bíblia todos os dias, porque muitas das vezes nós não conseguimos entender que orar não é pecado, que orar é pecado. Muitas das vezes nós negligenciamos a nossa fé. Hoje Jesus está te levando ao verdadeiro arrependimento, assim como Ele levou Pedro. E em seguida, Jesus, como Ele é muito esperto, na grande ceia, Jesus ele vai avisar Pedro. E Pedro, ele se parece muito conosco, porque Pedro, ele é teimoso, ele acha que ele sabe tudo. Fez um curso de teologia, acabou, sabe tudo. Jesus vai avisar Pedro em Lucas 22, glória a Deus. Jesus vai dizer assim, glória a Deus, que já, Lucas 22, amém, Isabela. Jesus vai dizer assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Jesus, ele tem um amor tão grande, porque mesmo Jesus sabendo que Satanás estava atrás de Pedro, Jesus, ele rogou, ele clamou a vida dos seus discípulos. Ele vai falar: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Como Pedro não estava orando, né? Quem teve que orar por Pedro foi Jesus. Tu, pois, quando te converteres. Mas como assim, como te converteres? Pedro já não era convertido? Pedro não andava com Deus? Para você ver que nem todos aqueles que dizem ser cristão não está convertido. Nem todos que estão dentro da igreja está convertido. Era um discípulo de Jesus. Vamos lá. Jesus falando para ele. Jesus falando, glória a Deus. Perdi aqui o glória. Roguei por ti, pois quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Quando te converteres, Pedro, eu ainda vou te dar um cargo. Fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, que Pedro ele é ousado:
Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morrer. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negará que me conheces, antes que o galo cante. Jesus lhe mostrou: Pedro, você não sabe de nada. Você não sabe dessas coisas espirituais que estão acontecendo. Muitas das vezes nós estamos assim, perdidos na vida espiritual. Deus quer avisar a gente. Deus quer avisar o que está acontecendo no plano verdadeiro, que é o plano espiritual. A gente fala: Senhor, acho que é o Senhor que está por fora, que eu estou aqui dentro da igreja, está tudo certo. Aí Jesus fala: mas o inimigo está planejando algo para, entendeu? Para coisar a sua vida. Mas a gente: não, Senhor, tá tudo certo. Ministração tá dando certo. Eu ministro, eu louvo, o povo pula, canta, sai voando. Tá tudo certo. Eu ainda, se eu quiser, eu morro. Todo mundo nega que tu. Mas eu fico. Se quiser, eu tiro o Senhor da cruz e me crucifico lá. Pedro tá falando desse jeito. Ousado como ele é, né? Mas aí acontece igual fala jovens, o plot twist, né? Da Bíblia. Que Pedro vai negar Jesus. Glória a Deus. Aqui, ó. Em Lucas 22, versículo 54. Bora ler isso aqui. Então, prendendo-o, levaram que prendeu Jesus. E 55 vai dizer: e quando acenderam o fogo no meio do pátio, Pedro ainda tentou se esconder entre a multidão. Que às vezes, quando a gente não quer se arrepender, quer ser durão, a gente se mistura com o povo para, entendeu? Para ver se dá uma intimidade ali com o povo. Pátio, e juntos se acenderam. Pedro tomou lugar entre eles. E entre mentes, uma criada. Criada é o quê? Escrava. Uma criada vendo-o assentado perto do fogo, fitando. Por que fitando? Jesus poderia usar qualquer outra palavra, mas fitando. Que a mulher vê assim, acabou. Fitou o olho de Pedro, falou assim, fitando, disse: este também estava com ele. Não adianta nós escondermos o Senhor Jesus. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida. Eu não sei aonde o Senhor tem te levado, em quais lugares Deus tem te levado. Mas não adianta esconder do chamado, daquilo que Ele te chamou. Pois Ele vai te encontrar. Ele usa uma criada para encontrar Pedro. E ela fala: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Eu não o conheço. Pedro, ele foi ousado para falar, mas na hora, a primeira coisa, ele: epa, eu nem conheço esse cara. Isso porque ele falou que podia morrer por Jesus. Vamos lá. Tem gente que tem muita fala, mas não tem ação. Vamos ver. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Quando você fala isso, meu amigo, acabou, tá gravado, já era. Você é um dos tais. Aí Pedro fala o quê? Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, e Pedro o quê? Só na fogueirinha lá, falando que não era, não era. Outro afirmava, ele tinha a certeza, a convicção, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porém também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então assim, o último me chamou muita atenção. Por que, Isabela, que o último chamou muita atenção? Porque o último, ele identificou que Pedro, ele era diferente de todos que estavam naquela roda, no meio daquela fogueira. Porque Pedro falava diferente. Pedro, ele tinha um jeito de se vestir diferente. Muitas das vezes nós queremos nos misturar. Nós falamos: Senhor, não dá para mim, Pai. Eu cansei, Senhor. Tá tudo tão difícil hoje. Está tudo tão difícil hoje em dia. As coisas não estão como eram antes. Já está no fim dos tempos. A Bíblia ainda usa a Bíblia. A Bíblia já fala que já está mais difícil o fim do tempo, Pai. Não está fácil para mim. Então eu vou me misturar, Senhor. Eu vou experimentar outras religiões. Quem disse que as outras religiões não podem ser de Deus também? Quem nunca pensou nisso? Mas aí acontece o mais esperado. Não adianta você fugir. Não adianta você fugir. Pois aquilo, o princípio que está em você, que foi gerado em você, será aceso.
Como eu tinha falado no começo, a luz ela não consegue se misturar com as trevas. Até os inimigos que era para te matar vão fazer você vencer. Vão falar, ei, esse aqui não é daqui não. Esse aqui pode levar para Jesus, que esse aqui a gente não quer não. E aí que acontece, o mais esperado que acontece, que eu acho lindo, no versículo 61 de Lucas 22, vai fazer assim. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Você tem noção que depois de Pedro ter negado Jesus 3 vezes, acontecido o que Jesus tinha falado e Pedro tinha negado que isso ia acontecer, Jesus ainda ele se vira e olha para Pedro. Ele não fala nada, ele só simplesmente olha. É como a mãe fala assim, pega o guarda-chuva que vai chover. Aí você joga toda molhada, a mãe só olha assim. Tipo, eu avisei. Então assim, é um temor muito grande. Aí, no 62, então Pedro saindo dali chorou amargamente. Aí você fala, será que Pedro se arrependeu dessa vez? Eu pensava que sim, mas não. E por que não? A gente vai entender. No proceder aqui a gente vai entender. Então o que acontece? Muitas das vezes nós negamos o chamado do Senhor. Muitas vezes o Senhor nos chama para interceder pela nossa escola. É que aqui não tem ninguém que estuda, né? Mas muitas das vezes o Senhor nos chama para interceder no nosso trabalho, no lugar que a gente for. Dependente, que muitas das vezes nós estamos dentro do shopping, Deus fala assim, intercede por aquela mulher. Nós falamos, nada, eu não. Espírito de Pedro aí, antigo, reinando. Aí às vezes a gente está na academia, aí Deus fala assim, vai lá naquela mulher e fala para ela o que eu quero falar. Isso aqui é mente da minha cabeça, certeza. Mas é o Senhor te chamando para a intimidade. É o Senhor te chamando para o secreto. O secreto, muitas das vezes, não é só o quarto, mas é aonde quer que você vá. Muitas das vezes nós queremos intimidade com Deus, nós pedimos intimidade com Deus. E aí quando vem falar algo conosco que parece ser meio doido, extraordinário para o mundo, nós negamos ele assim como Pedro negou. Glória a Deus. Mas tem uma parte muito interessante, onde Jesus ele vai ressuscitar. Né? Quando Jesus ressuscita e tudo mais, vamos pular aqui bastante aqui essa parte. Mas Jesus ele ressuscita e ele fala para Maria, né? Que tem até o louvor. Ele fala para Maria, vai aos meus discípulos, mas também fala a Pedro que eu vou ao encontro deles. Por que Jesus queria um encontro? E falar para Pedro. Porque Jesus ele não esqueceu, ele não esquece do que nós fazemos. Ele nunca vai esquecer. Então Jesus ele foi ao encontro de Pedro. E foi em qual situação, Isabela? João 21 vai dizer assim. Disse ele num dia normal, qualquer, que a gente não espera, né? É um dia normal qualquer que a gente não espera quando Deus vai pegar a gente. Versículo 21. Capítulo 21, versículo 3 vai dizer: disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Olha como que o inimigo, por isso que o inimigo queria tanto Pedro e nos quer. Vou pescar. Disseram-lhe os outros, porque ele estava com os discípulos, também nós vamos contigo. Muitas das vezes, nós temos o poder de influenciar as pessoas, assim como Pedro tinha. E é por isso tanto que o inimigo te quer. Mas é também por isso tanto que Jesus te quer. Então, muitas das vezes, nós temos o poder de influência, como o Roger tem o poder de influenciar os jovens, e muito bem. Como a Ellen tem o poder de influenciar muitas levitas, como a minha mãe que tem o poder de influenciar muitas meninas lá do salão. Como todos nós, aonde quer que o Senhor colocou vocês, eu tenho certeza que agora vocês estão pensando numa área que Deus colocou para influenciar. Assim também é com Pedro. Então Pedro ele faz o quê? Eu vou pescar. Como Pedro é? Pedro negou Jesus, chorou amargamente e vai pescar onde Jesus tinha tirado ele. Jesus tinha falado o que com ele? Agora não é mais pescadores de peixes, mas sim pescador de homens. E Pedro faz o quê? Jesus morreu, tchau, tchau, voltei minha vida, obrigada. Neguei, mas morreu já, né? Não acreditou no que tudo que Jesus tinha falado, que ele ia voltar e ia visitar eles. Aí Pedro fala, vou pescar. Os outros, quer influenciar, pronto, esqueci o nome da palavra. Foi com ele. Foi com ele para piorar a situação, né? Que a gente tem que estar vigiando também quem que a gente está andando. Disseram os outros, também nos vamos contigo. Saíram e entrando no barco,
E naquela noite, nada apanharam. Ficaram lá zanzando. Pescou? Nada, né? Ficaram zanzando para lá e para cá. Pra você ver, quando a gente não está com o Espírito Santo, independente do que nós vamos fazer, se louvar, se limpar a igreja, se nós não tivermos com o Espírito Santo, com a unção, não tem frutos, não tem essência, porque a obra de Deus, ela é simplesmente Deus. Nós não estamos aqui só para servir ao Senhor. Deus quer que você seja cooperador, Deus quer que você seja sim reconhecido, mas pelos frutos do arrependimento. Toda a honra e toda a glória tem que ser para Ele. Para você ver, quando eles foram sem Jesus, eles pegaram nada. Mas como Jesus ele é bondoso, Ele falou que iria ao encontro deles, olha o que acontece no versículo 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era Ele. Versículo 5. Perguntou-lhe Jesus. Essa aqui é só para quem está sensível à palavra de Deus. Perguntou Jesus: filhos. Pedro, ele tinha negado Jesus, ele chamou de filhos. Muitas das vezes nós pecamos ao Senhor, nós pecamos contra Deus, e Ele te chama filhos, 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 filhos. Eu não sei o que você está passando, mas Deus te chama filho, filha. Ele tem cuidado de ti, Ele tem cuidado de ti. Muitas das vezes nós não reconhecemos tantos livramentos que Deus tem dado para nós. Nós não reconhecemos o cuidado de Deus, porque Deus, Ele é um Deus tão grande que Ele não precisa ficar mostrando para ninguém, Ele não precisa ficar provando para ninguém que Ele é Deus. E nesse momento, Jesus vai dizer: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe tão seco: não. Simplesmente isso. Não. Não é tipo, não. Não. E o ponto, ainda tem aqui o ponto. Versículo 6. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Ainda Jesus deu a dica, que às vezes a gente negligencia muito, nós somos tão egoístas. Muitas das vezes Deus fala assim: entrega aquilo para mim. E a gente fala: não. E ainda Deus ainda dá uma outra opção para a gente, assim como fez com eles. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Muitas das vezes nós não escutamos a palavra de Deus e falamos: eu não vou fazer isso, eu não vou entregar essa renúncia para Deus, eu não tenho nada para arrepender. E Deus está falando: eu quero o seu verdadeiro arrependimento, eu quero você de verdade por inteiro, porque o que eu tenho para te dar é muito mais do que você imagina. O que eu tenho para te entregar é muito mais. E eu não falo simplesmente de bênçãos terrenas, mas eu falo de paz, eu falo de alegria verdadeira na casa do Senhor. Muitas das vezes, quando nós pensamos em bênçãos, nós logo pensamos em algo terreno, material, porque nós somos muito materiais. Mas quando Deus fala de bênçãos, Ele está falando de paz verdadeira, Ele está falando de liberdade verdadeira, de felicidade verdadeira. É isso que Ele quer para a sua vida. Não simplesmente bens, caos, porque tudo vai ficar, mas Ele quer te dar uma vida eterna. Ele quer te dar alegria para você conseguir viver nessa terra que já é do maligno. É isso que Ele quer para a sua vida. Então era tão grande a bênção que Deus deu para eles, mesmo eles não merecendo, que eles não conseguiam puxar a rede de tantos peixes que tinham. Mas no versículo 7, tem um discípulo que ele começa a perceber que é Jesus. Glória a Deus. Vai dizer assim: aquele discípulo a quem Jesus amava. Qual era o discípulo que Jesus amava? Era... Eita glória! Qual era o Jesus que Jesus amava? Qual era o discípulo que Jesus amava? Glória a Deus. Então João ele vai dizer assim: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. Por que ele disse logo a Pedro? Porque ele já sacou, né? Falou assim: eita, ele veio aqui ao nosso encontro para quê? Pedrinho que negou Jesus. Aí vai falar assim: é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar.
Pedro falou assim, agora, né? Pensei que estava morto, fui pescar, e agora? Porque muitas das vezes nós nega até doer, até Deus tirar tudo. Às vezes, muitas das vezes, Deus precisa tirar tudo da gente, para a gente reconhecer. Pedro ficou com vergonha, que Jesus ele foi ao encontro dele. Jesus ele não esquece, não. Você pode estar no túmulo que ele te faz ressuscitar, meu filho. Aí o que acontece? Lançou-se ao mar. Versículo 8. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Pronto. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Se tem brasa, tem fogueira. Deus, ele perguntou antes, vocês têm o que comer? E eles falaram, não. Mas na verdade, Jesus já tinha tudo preparado. Jesus já tinha tudo preparado para eles. Gente, isso aqui é muito forte. Jesus, ele já tem tudo preparado para nós. Ele falou, eu vou ao reino do meu Pai, porque lá eu tenho uma casa preparada para vocês. Ele já tem tudo preparado, ele só quer ver. Ele quer ver até que você vai com esse grande amor que você tem por Ele. Muitas das vezes nós não reconhecemos tantas das coisas que o Senhor tem feito conosco. E é por isso que Ele te chama a intimidade, para você começar a ser revelado as coisas espirituais, sobrenaturais que Ele tem preparado. Chegando lá, tinham brasas, em cima peixes, e havia também pão. Não era só peixe, não. Tinha mais do que devia, ó. Versículo 10. Disse-lhe Jesus, trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obsteve serem tantos a rede que se rompeu. Versículo 12. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava lhe perguntar, quem és tu? Porque o único que tinha reconhecido ainda era João. Falou para Pedro, Pedro se escondeu. Pedro ficou quietinho, né? Ninguém perguntava quem és tu, porque ninguém estava reconhecendo que era Jesus. Porque sabiam, sabiam sim, olha lá, eu me perdendo aqui, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Aí, Pedro, ele é interrogado, porque acho que Pedro achou, pronto, né? Acabou ali, ficou com vergonha, mas não achou que Jesus ele ia ainda falar. Pedro é interrogado por Jesus, porque muitas das vezes precisa que algo aconteça, precisa que uma profeta desça, ou até mesmo alguém da rua. Deus ele usa quem ele quer. Muitas vezes precisa que alguma pessoa do mercado fale com você, alguém toque um louvor, aquele louvor que toca no seu coração. Porque Jesus ele te ama e ele quer te ver de volta. E Pedro é interrogado no versículo 15 dizendo, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele perguntou, você me ama mais do que todo mundo aqui? Aí ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a pergunta de novo, pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. É que ele estava no automático, né? Muitas vezes nós estamos no automático. Ele só estava no automático. Sim, Senhor, sabe que eu te amo. Aí ele tornou a perguntar mais uma vez. Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu, porque ele ter dito pela terceira vez, tu me amas. Então ele entristeceu e falou o quê? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Por que Pedro falou isso? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Por quê? Porque, Senhor, tu sabias que eu ia negar antes do galo cantar 3 vezes. O Senhor sabia que no dia que eu te neguei, eu estava dentro de uma fogueira. O que o Senhor fez agora? Uma fogueira. Tu sabias, Espírito Santo,
que eu ia te negar. Tu sabes de todas as coisas, ó Pai. Tu sabes, Espírito Santo, que muitas das vezes eu nego o teu chamado. Muitas das vezes eu canso de interceder. Tu sabes, Pai. Mas mesmo assim, Jesus ele criou o mesmo cenário da derrota de Pedro, aonde o inimigo pensou que iria te derrotar. No cenário que o inimigo pensou que iria acabar com a sua vida, Jesus está fazendo a sua vitória. No mesmo cenário, Jesus ele vai te mostrar que não há nada impossível para este Deus. Ele vai te mostrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para aqueles que amam a Deus. E logo em seguida Pedro fala: Senhor, eu te amo. E aí ele vai dizer o quê? Apacenta as minhas ovelhas. No momento que Pedro se entristece, João ele vai dizer também, glória a Deus, vamos falar certo, né? João ele vai dizer sobre o arrependimento e sobre essa tristeza. Em 2 Coríntios, ele vai dizer assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então aquela tristeza que Pedro estava sentindo era uma tristeza de arrependimento, gerando frutos dignos do arrependimento, gerando a manifestação de Deus naquele momento. E se a gente lembrar do diálogo que Jesus teve com Pedro, que ele falou assim: quando você se converter, você vai o quê? Né? Coisa todos os seus irmãos, vai seguir em frente com os teus irmãos. E Jesus fala o quê? Se tu me amas agora, apacenta as minhas ovelhas. Porque naquele momento, Simão Pedro se converteu verdadeiramente. Ele entendeu o chamado dele, ele entendeu que para ele continuar cumprindo o ID do Senhor, ele tinha que se arrepender. E aí que em Atos 2 e 3 vai começar a manifestar de Deus. Nós podemos ver que em Atos 2, quem era o pregador? Pedro. Nós podemos perceber que em Atos 3, naquele coxo, quem era o pregador? Glória a Deus. E é aí que a gente começa a perceber que que o arrependimento nos leva a manifestar de Deus verdadeiramente. Então, se você quer ser usada da casa do Senhor, comece a se arrepender verdadeiramente, que eu creio que o manifestar de Deus será sincero e verdadeiro na sua vida. Saiba que o Senhor Jesus, Ele está contigo, Ele conta contigo nesta jornada. Que você possa hoje verdadeiramente se arrepender e ser chama viva na casa do Senhor Jesus, amém? Essa foi minha palavra, agradeço a oportunidade no nome de Jesus.